Olá, estamos iniciando o programa Teorema da UX-TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer um assunto da atualidade para ser discutido, aprofundado por pesquisadores, professores, alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à temática de hoje. Ao ler um texto literário, o leitor é convidado a circular pelo cenário, pelo tempo e pelo espaço. Mas que espaço é este? Qual o contexto político, histórico e psicológico que o compõe? Por isto, o teorema de hoje pergunta: qual é a importância da compreensão do espaço para a literatura? Bem, esse é o nosso assunto de hoje, o espaço na construção literária, e por isso nós contamos com pesquisadores dessa área. Temos a presença do professor João Cláudio, que é coordenador do programa de pós-graduação e doutorado de letras da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vindo, professor, tudo bem? Obrigado, tudo bem. E contamos também com o professor Wagner de Abreu, que é doutor em letras e também participa de cursos aqui na Universidade de Caxias do Sul. Tudo bem, professor Wagner? Tudo bom. Obrigado. Bom, esse assunto do espaço e a literatura, professor João Cláudio, do que mesmo que estamos falando? É importante conhecer uma obra, mas o espaço a que ela se refere, o seu contexto, a sua regionalidade, é por aí, professor? Olha, na verdade esse tema do espaço, ele é bastante antigo dentro da literatura, tanto no que diz respeito ao espaço em que se passa a história de uma obra, de um romance, por exemplo, quanto os estudos que são feitos sobre esses espaços na literatura. A gente pode dizer assim, a gente volta lá no tempo para ver uma peça como Édipo Rei, né, do Sófocles. A gente tem, na peça, a gente consegue construir, consegue reconstituir um espaço, né, dentro do mundo grego, onde, inclusive uma cidade, onde esse espaço, onde a trama do Édipo se desenrola, né? Então, quando a gente fala de literatura, especialmente de teatro e de texto narrativo, nós temos geralmente a construção de um espaço que é necessário para que uma trama se desenvolva, para que personagens se movam, né? Enfim, para que se constitua uma narrativa, né? Então disso não se, assim, disso ninguém discorda dessa afirmação. Você tem narrativa, você tem que ter um espaço. Tem que ter um espaço. Mesmo que seja, vamos dizer assim, o espaço externo, que pode ser o espaço físico. Aí tem uma outra definição que seria um espaço interno, que é o espaço psicológico. Eu puxo mais imaginário daí? Mas a gente usa assim o termo espaço psicológico. Né? Que é lá quando a personagem está conversando com os seus botões, por exemplo. Né? Isso seriam duas perspectivas de abordagem. E aqui se desenvolveu mais, e sobre a qual a gente se debruça hoje, tem a ver com o espaço externo, que a gente chama de espaço sociocultural, por exemplo, né? Que é o que interessa dentro dessas teorias novas hoje, essas teorias que estão vinculadas aos estudos culturais, né? Professor Wagner. O que me traz também para essa conversa sobre espaço, e ouvindo aqui o João Cláudio, é pensar, recuperar, pelo menos dentro dos trabalhos que vem desenvolvendo, como foi o uso ou o aparecimento da categoria espaço na história da teoria da literatura, né? Porque o que a gente está mesmo vendo é que quando se fala espaço e literatura, nós trazemos para junto à literatura categorias que vamos dizer, são relevantes em outras áreas de estudo. A área principal dessa aí, no caso, então seria a geografia, mas o espaço está relacionado a todas as... A política, a economia, a cultura, ao poder, né? Todas as ações humanas e as áreas de estudo que lidam com comunidades, né? Então você vai trabalhar também o espaço. E especificamente o que eu venho fazendo agora, acompanhando os trabalhos realizados aqui no PPG, nesse recorte de regionalidade e cultura,
é pensar, estudar um pouco, ver como que essa categoria funcionou dentro da trajetória, do percurso da teoria da literatura. Certo. Né? Então, o que a gente vai constatar de imediato, se pensar desde o início do século XX para cá, quando começa a se formar uma área de, vamos dizer, teórica para a literatura, até o final do século XX, a gente nota que há um afastamento da categoria espaço. Em parte, os autores também trazem essa informação, em parte que as vanguardas negam a tradição e a representação como ela era dada lá no contexto do realismo, do naturalismo. Então, por exemplo, assim, grosso modo falando, né, há um apagamento do espaço a um longo período de estudos, pensando também dentro de uma perspectiva de estudos literários, né, estudos da literatura. E mais, vamos dizer assim, mais para as últimas décadas, vamos dizer assim, na virada do século e mais nesses últimos 20 anos, o que há uma presença de trabalhos com espaço. Quando se pensa no que vem sendo estudado no pós-estruturalismo, que eles também dão como nome de... tem um outro termo que eles usam para o pós-estruturalismo, também dentro dos estudos culturais e também dentro das estéticas de recepção da literatura. Okay. Né? Aproveitando esse gancho, professores... A desconstrução que eles chamam, né? Desconstrução. Pós-estruturalismo ou desconstrução. Me chama a atenção que talvez, me corrija se estiver errado, né? Mas ocorrem dois movimentos nesses estudos. Um, você acaba conhecendo melhor a obra, porque uma obra sem a sua ambiência, ela fica carente desse enraizamento. E segundo, conhecendo a própria realidade da época em que ela foi produzida. Talvez isso... Para um espectador que não seja um especialista em literatura... Como talvez, eu queria só dizer o seguinte, né, disso que o Wagner colocou. Né? Como eu disse inicialmente, que a literatura, principalmente o texto narrativo, precisa de um espaço, né, nem que seja um espaço psicológico para desenrolar ou para desenvolver a sua trama, existe... Né, paralelamente a isso, estudos de teoria literária que se debruçam sobre o espaço. Na verdade, é sobre isso que o Wagner estava falando. Né? Então, tem teorias aí dos anos, que chegam no Brasil nos anos 70, que vem vem da Rússia, da Tchecoslováquia, dos anos 20 e 30, que vão categorizar essa questão do espaço dentro da estrutura de um texto narrativo. E isso, para nós hoje, enquanto tema de pesquisa, já está obsoleto. Obviamente que a gente não descarta esse conhecimento, ele, de alguma forma ele está presente, né? A própria categoria espaço está presente, mas a gente vai hoje, por exemplo, na geografia, não na geografia física, mas na geografia cultural, né? Buscar esse espaço. E aí a gente passa a ver não mais como o espaço é construído dentro da obra, mas, aí respondendo a pergunta, passa a ver como que, qual a relação que a obra tem com um determinado espaço, que pode ser o espaço em que se desenrola a trama, tá? E também pode ser o espaço que a literatura como um todo ocupa dentro, né, da sociedade. Né? Então, o espaço tem algumas peculiaridades, algumas particularidades. Né? Talvez o Wagner possa falar um pouco mais, né, dessa questão do que são esses espaços hoje que a gente olha na literatura, por exemplo, na literatura marginal, periférica. Né? Eu vou fazer um cursinho rápido agora aqui com vocês, tá? Como leitor, na posição de leitor, o que é importante ter nessa perspectiva do espaço, como leitor, quando a gente pega uma obra, o que a gente devia buscar naquela obra, talvez, nessa questão espacial, mas também, talvez, além da obra, o contexto em que ela foi escrita, a que contexto ela se refere. Como leitor, qual é a contribuição dessa questão do espaço para o leitor? Nós temos, vou sinalizar dois momentos, né? Um momento de obras dos anos 80, ou anteriores aos anos 80, que é o caso de um escritor nosso, um excelente escritor, Osman Lins, que ao estudar o Lima Barreto,
estudava os espaços romanescos de Lima Barreto. Depois nós tivemos também um professor que foi uma referência na área de estudos de espaço e literatura, que foi um professor já citado pelo João Cláudio, que é o Antônio Dimas, que vai estudar o espaço e o romance, já fazendo uma diferença quando ele trata do assunto entre a ambientação, que é por onde a gente vê o espaço na literatura, né? Ele chama de ambientação, diferente de uma ideia geral de espaço, né? E nós chegamos mais agora na atualidade, em que também o João Cláudio sinaliza a relação espaço e literatura, mostrando esse aporte que vem da geografia, não da geografia física, né? Mas da geografia cultural ou também da geografia que a gente diz literária, também tem uma corrente que estuda a literatura, várias referências, o Paul Claval é um deles, e a geografia que chama geofilosofia, que vem lá dos filósofos contemporâneos da França, o Gilles Deleuze e o Guattari, em que eles vão trabalhar a territorialização e desterritorialização, né? Mostrando esses fatores humanos que vão entrando para a constituição, a construção de uma ideia de espaço a partir da cultura, mas também a partir da literatura. Então, acho que o que dá para destacar na pergunta, para falar hoje, né, o espaço, o interesse do espaço para os estudos literários e culturais, de fato ver como que se dá essa construção, inclusive tomando as obras, né? Claro. Se eu tomo a obra do João Antônio, que é um escritor brasileiro do século XX, viveu na segunda metade do século XX e escreveu uma extensa obra de contos e também jornalismo relacionado à cultura. O João Antônio vai ter a representação, se a gente pudesse chamar de representação, já com essa retomada, né, das noções do último período de estudos, né, porque houve um tempo que havia um pouco de afastamento dessa representação. Se tomando a representação, o João Antônio transita. Então, o narrador, o personagem dele transita em vários espaços brasileiros. Então, você vai ter uma representação no Recôncavo Baiano, você vai ter uma representação no norte do Paraná, você vai ter uma representação na periferia do Rio e vai ter uma representação no centro urbano de São Paulo. Então, o que a gente tem buscado assim, perceber e estudar é como que a literatura, né, o produto literário, a cena literária está hoje indo às periferias, àqueles lugares que ainda estão se constituindo como territórios, né, de leitura, de pensar o literário ou pensar a cultura, e está fazendo a abertura de uma interface de diálogo, buscando, inclusive, o produto literário que a gente tinha como livro, ele vai também vamos dizer assim, se desdobrar em outros produtos. Então você vai ter sarau, você vai ter a presença forte da oralidade, você vai ter a manifestação do texto literário lido nesses espaços, e você vai ter a circulação do texto não mais por grandes editoras, mas por pequenas editoras, por fanzines. Você vai ter a literatura sendo levada por outros, inclusive por outras áreas de estudo, de interesse de mercado. Né? O caso do design, a própria área da publicidade, da venda do produto literário. Então, esse apelo está muito grande, e tudo isso tomando como base, vamos dizer, essa abertura que se teve de uma perspectiva do espaço centrado na obra ou na representação interna ou da relação da obra com o contexto, e extrapolando, né? Extrapolou. Ótimo. Professor João Cláudio, interessantíssimo esse aspecto da periferia, né? E todas essas possibilidades que agora... As novas tecnologias têm contribuído bastante com isso? As redes sociais, internet, blogs? Sim, isso, eu acho que isso é o que... o que de alguma forma dá suporte para a produção, para a circulação e para o consumo dessa literatura. E aí vejo o seguinte, não mais apenas a literatura que trata dos assuntos do espaço da periferia, mas os próprios autores que estão nas periferias das cidades. Exatamente. E que produzem literatura, né? Então a gente tem um movimento, é óbvio que quando esses autores, assim, o espaço privilegiado deles, né, em que eles vão colocar os seus personagens, são esses espaços periféricos, quer dizer, é aquele mundo que está no entorno. Então a gente tem o autor que é periférico, né, e o espaço que é periférico e personagens que são periféricos, né? Isso com relação ao que a gente chama de espaço urbano, né?
quando a gente fala de espaços rurais, tá? E aí entra um pouco naquilo que a gente já desenvolve aqui no programa de pós-graduação em letras, há 15 anos, que são os estudos sobre os espaços regionais, que podem, inclusive, né, envolver os espaços urbanos. Porque nós temos na literatura brasileira uma tradição muito grande de obras dentro de uma vertente que se chama de regionalismo. Ela surge no século XIX, né, com alguns autores, por exemplo, com José de Alencar, né, com alguns romances, e ela vem se desenvolvendo, né, já há mais de 100 anos com essa denominação. E esse termo regionalismo vem, né, do termo região, que é um conceito da geografia. Só que no início ele está relacionado com a geografia física. Então, região, sim, imagina a região enquanto da serra, da campanha, região etc. enquanto espaço físico, né? E aí, quando a geografia deixa de ser geografia física para se tornar geografia cultural, ela para de se preocupar apenas com a diferenciação dos espaços. Então, como a gente pega no mapa, né? Então, a gente fala região da serra, região do vale. O que são isso, né? Isso tem a ver com espaço físico, né? E aí ela começa a ver, vamos dizer assim, o elemento humano e cultural que se encontra nesses espaços, né? Então, da serra ou do vale ou do sertão, né? Ou do recôncavo, até de determinados espaços urbanos, né? Que podem se constituir como regiões. Então, a ideia, né, que nós temos hoje é que nós investigamos essas representações de espaços regionais que não são mais apenas rurais, porque o regionalismo está associado na origem com o espaço rural. Então o cara escreve uma obra e ambienta ela no espaço rural, né? Então ele é regionalista. E daí o cara que ambienta a obra no espaço urbano, ele não é regionalista, ele é escritor urbano. Então me parece que essa é uma ideia que a gente hoje está tentando desconstruir, né? Claro, com alguma dificuldade, porque uma categoria já tradicional, sim, então, instalada, né? E a gente pode, inclusive, né? E a geografia considera as cidades como integrando regiões, né? Sim. A cidade, ela não está fora da região. Exatamente. E região não é rural. A região é aquilo que a gente, enquanto... E se fala muito em hibridismo, né? Quer dizer, somos isso, mas também aquilo, dentro de quem está na cidade. A gente brinca na região, né? O pessoal saiu da colônia, veio para a cidade, mas a colônia está dentro dele. Sim, exatamente, porque tem esses intercâmbios, né? Intercâmbios. Então, assim, porque os hábitos rurais são regionais, os hábitos urbanos não são regionais. Claro que eles são. Claro que são. Claro que eles são, porque a cidade e o campo se interpenetram e vão constituir um espaço. Então, por que a gente pode falar em região da Serra Gaúcha? Porque tem um elemento histórico, né, que é, por exemplo, a questão da imigração, um elemento linguístico, né, e há elementos que são de natureza, especificando um pouco mais, né, tem questões, então, bem voltadas à linguagem, à gastronomia, a manifestações religiosas, a modos de ser, a modos de pensar, a modos de agir e assim por diante, né? Então, e aí você vê onde é que começa a região quando você observa, né? E professores, o nosso tempo já está chegando no fim, mas o leitor, quando ele consegue mergulhar, perceber esses elementos, etc., encontra uma identificação também com o seu lugar, digamos, a sua interpretação, ele se dá conta também mais do seu contexto, da sua ambientação, professor Wagner? Então, é uma concepção de leitura, né? Modos de leitura. O que a gente vem fazendo, o que eu venho trabalhando agora nesses dias com esse desafio, né, de pensar espaço e literatura, é de me dar conta que por essa busca de configurar o que nós entendemos por regionalidade, por espaço, por literatura, nesse tempo agora atual, nos leva a um modo diferente de leitura, né?
Então, se eu respondo assim imediatamente, o leitor, como fica o leitor perante a esses novos aportes, né? Novos horizontes de leitura? Eu entendo que o leitor fica engrandecido, né? Porque o próprio ato de leitura de cada um de nós, seja o leitor mais especializado ou menos especializado, ele não é estático, ele vai mudando, ele vai aprofundando. Me parece que a proposta que vem sendo desenvolvida dessa leitura literária pelo viés desses aportes do programa e que nós estamos fazendo agora, auxiliam o leitor a ter uma visão mais crítica sobre a literatura, né? Eu penso no meu caso como leitor, né? Recentemente fui convidado a ler um romance de um escritor mineiro e ele desenvolve assim a representação de uma região de Minas que quase não é trabalhada, Rio Bahia, aquele canto de Minas, Zona da Mata. E aquilo para mim é um encanto, eu não vivi ali, eu não cruzei por ali, mas aquilo para mim é um deslumbramento. Eu fico imaginando, puxa, tudo aquilo que eu já vi de Minas, tudo que eu já vi do sertão de Minas através do Guimarães, ou que eu vejo dos escritores de Minas, o Luiz Vilela, que eu gosto de ler, os escritores de Minas, que são muitos e vários, Fernando Sabino sempre li, e todos aqueles escritores, Hélio Pellegrino, eu vejo que ali há uma abertura de enriquecimento e há um modo diferente de ler. Eu não estou lendo mais esse autor recente, esse romance atual, com essa representação, como eu li aqueles outros. Perfeito. Obrigado por ter melhorado a minha pergunta no final e ter proporcionado essa bela resposta. Professores, muito obrigado. Cumprimentos pelos estudos, pelas pesquisas que certamente contribuem muito para nós, para toda a sociedade, uma melhor compreensão da sua própria realidade. Nós voltamos com o próximo programa Teorema, com outro assunto para o debate. Até lá.